Leitura diária da Bíblia, dia 23. Antigo Testamento, Gênesis 45, Gênesis 46, Gênesis 47, 1 a 12. Não podia já José se conter diante de todos os que estavam ao seu lado, e clamou: Fazei sair de minha presença a todos. E não ficou ninguém com ele, ao dar-se a conhecer José a seus irmãos. Então se deu a chorar por voz em grito, e ouviram os egípcios, e ouviu também a casa de Faraó. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, porque estavam perturbados diante dele. Então disse José a seus irmãos: Achegai-vos agora a mim. E eles se achegaram, e ele disse: Eu sou José vosso irmão, o que vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese de haver-me vendido aqui, que para preservação de vida me enviou Deus diante de vós. Que já houve 2 anos de fome em meio da terra, e ainda restam 5 anos em que nem haverá arada nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós, para que vós restasseis na terra, e para vos dar vida por meio de grande salvamento. Assim, pois, não me enviastes vós aqui, mas sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e por governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, ide a meu pai e dizei-lhe: Assim diz teu filho José: Deus me pôs por senhor de todo o Egito. Vem a mim, não te detenhas, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, teus gados e tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te alimentarei, pois ainda restam 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que, vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que meu boca vos fala. Fareis pois saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vistes, e apressai-vos, e trazei a meu pai aqui. E lançou-se sobre o pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou, e também Benjamim chorou sobre seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E ouviu-se a notícia na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José vieram. E pareceu bem aos olhos de Faraó e de seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai vossos animais, e ide, voltai à terra de Canaã, e tomai a vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim, que eu vos darei o bom da terra do Egito, e comereis a gordura da terra. E tu manda, fazei isto, tomai para vós da terra do Egito carros para vossos filhos e vossas mulheres, e tomai a vosso pai, e vinde. E não se vos dê nada de vossos pertences, porque o bem da terra do Egito será vosso. E fizeram-no assim os filhos de Israel, e deu-lhes José carros conforme a ordem de Faraó, e deu alimentos para o caminho. A cada um de todos eles deu mudas de roupas, e a Benjamim deu 300 peças de prata, e 5 mudas de roupas. E a seu pai enviou isto: 10 asnos carregados do melhor do Egito, e 10 asnas carregadas de trigo, e pão e comida, para seu pai no caminho. E despediu a seus irmãos, e foram-se. E ele lhes disse: Não brigais pelo caminho. E subiram do Egito, e chegaram à terra de Canaã a Jacó seu pai. E deram-lhe as novas, dizendo: José vive ainda, e ele é senhor toda a terra do Egito. E seu coração se desmaiou, pois não cria neles. E eles lhe contaram todas as palavras de José, que ele lhes havia falado, e vendo ele os carros que José enviava para levá-lo, o espírito de Jacó seu pai reviveu. Então disse Israel: Basta, José meu filho vive ainda, irei, e lhe verei antes que eu morra.
E partiu-se Israel com tudo o que tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas de descer ao Egito, porque eu te farei ali em grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu também te farei voltar, e José porá sua mão sobre teus olhos. E levantou-se Jacó de Berseba, e tomaram os filhos de Israel a seu pai Jacó, e a seus filhos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó havia enviado para levá-lo. E tomaram seus gados, e sua riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, e vieram-se ao Egito, Jacó, e toda a sua descendência consigo, seus filhos, e os filhos de seus filhos consigo, suas filhas, e as filhas de seus filhos, e a toda a sua descendência trouxe consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito, Jacó e seus filhos: Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben: Enoque, e Palu, e Esrom, e Carmi. E os filhos de Simeão: e Emuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Sauele, filho da Cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate, e Mirari. E os filhos de Judá: e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá, mas e Onã, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. E os filhos de Issacar: Tola, e Puva, e Jó, e Sinrom. E os filhos de Zebulon: Serede e Elon, e Jaliu. Estes foram os filhos de Lia, os que deu a Jacó em Padã-Arã, e além de sua filha Diná, 33 as almas todas de seus filhos e filhas. E os filhos de Gade: Zifion, e Rage, e Suni, e Esbom, e Eri, e Arode, e Areli. E os filhos de Azer: Imina, e Isvan, e Isvi-Berias, e Será, irmã deles. Os filhos de Berias: Eber, e Malquiel. Estes foram os filhos de Zilpa, a que Labão deu a sua filha Lia, e deu estes a Jacó, todas 16 almas. E os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, os que lhe deu Azenate, filha Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim foram Belá, e Bequer e Asbel, e Gera, e Naamã, e Ei, e Ros e Mupim, e Upim, e Arde. Estes foram os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo, 14 almas. E os filhos de Dan: Rachim. E os filhos de Naphtali: Jaziel, e Guni, e Jezer, e Silém. Estes foram os filhos de Bila, a que deu Labão a Raquel sua filha, e ela deu à luz estes a Jacó, todas 7 almas. Todas as pessoas que vieram com Jacó ao Egito, procedentes de seus lombos, sem as mulheres dos filhos de Jacó, todas as pessoas foram 66. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, 2 pessoas. Todas as almas da casa de Jacó, que entraram no Egito, foram 70. E enviou a Judá adiante de si a José, para que lhe viesse a ver a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. E José preparou seu carro e veio a receber a Israel seu pai a Gósen, e se manifestou a ele, e lançou-se sobre seu pescoço, e chorou sobre seu pescoço bastante. Então Israel disse a José: Morra eu agora, já que vi teu rosto, pois ainda vives. E José disse a seus irmãos, e à casa de seu pai: Subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim, e os homens são pastores de ovelhas, porque são homens criadores de gado, e trouxeram suas ovelhas e suas vacas, e tudo o que tinham.
E quando Faraó vos chamar e disser: Qual é vosso ofício? Então direis: Homens de criação de gado foram teus servos desde nossa juventude até agora, nós e nossos pais, a fim que moreis na terra de Gósen, porque os egípcios abominam todo pastor de ovelhas. E José veio, e fez saber a Faraó, e disse: Meu pai e meus irmãos, e suas ovelhas e suas vacas, com tudo o que tem, vieram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E dentre seus irmãos tomou 5 homens, e os apresentou diante de Faraó. E Faraó disse a seus irmãos: Qual é vosso ofício? E eles responderam a Faraó: Pastores de ovelhas são teus servos, tanto nós como nossos pais. Disseram ademais a Faraó: Por morar nesta terra viemos, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, pois a fome é grave na terra de Canaã. Portanto, te rogamos agora que habitem teus servos na terra de Gósen. Então Faraó falou a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito diante de ti está, no melhor da terra fez habitar a teu pai e a teus irmãos, habitem na terra de Gósen, e se entendes que há entre eles homens competentes, põe-os por administradores do meu gado. E José introduziu a seu pai, e apresentou-o diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E disse Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó respondeu a Faraó: Os dias dos anos de minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos de minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias de sua peregrinação. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu-se de diante de Faraó. Assim José fez habitar a seu pai e a seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés como mandou Faraó. E alimentava José a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, de pão, segundo o número de seus filhos. Novo Testamento, Mateus 16, 1-20. Então os fariseus e os saduceus se aproximaram dele e, a fim de tentá-lo, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele lhes respondeu: Quando chega a tarde, dizeis: haverá tempo bom, pois o céu está vermelho. E pela manhã: hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas! Vós bem sabeis distinguir a aparência do céu, mas os sinais dos tempos não podeis. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Então os deixou, e foi embora. E quando os seus discípulos vieram para a outra margem, esqueceram-se de tomar pão. E Jesus lhes disse: Ficai atentos, e tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E eles argumentaram entre si, dizendo: É porque não tomamos pão. Jesus percebeu, e disse-lhes: Por que estáis argumentando entre vós mesmos, ó homens de pouca fé, que não tomastes pão? Ainda não entendeis, nem vos lembrais dos 5 pães dos 5.000, e quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães dos 4.000, e quantos cestos levantastes? Como não entendeis que não foi pelo pão que eu vos disse para tomardes cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? Então entenderam que ele não havia dito que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas sim, com a doutrina dos fariseus e saduceus. E tendo Jesus vindo às partes da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que eu, o Filho do Homem, sou? E eles responderam: alguns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Ele lhes disse: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus lhe replicou: Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue que o revelou a ti, mas sim meu Pai, que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Sheol não prevalecerão contra ela. E a ti darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Salmos. Salmo 14 para 1-7. Salmo de Davi, para o regente. O tolo diz em seu coração: não há Deus, eles têm se pervertido, fazem obras abomináveis, não há quem faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém prudente, que buscasse a Deus. Todos se desviaram, juntamente se contaminaram, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Será que não têm conhecimento todos os que praticam a maldade? Eles devoram a meu povo como se comessem pão, e não clamam ao Senhor. Ali eles se encherão de medo, porque Deus está com a geração dos justos. Vós envergonhais os planos do humilde, mas o Senhor é o refúgio dele. Ah, que de Sião venha a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo de seu infortúnio, Jacó jubilará, Israel se alegrará. Pai Celestial, tu caminhaste com José através do sofrimento e da tristeza, preparando-o para o momento em que salvaria muitas vidas. Ao vermos Jesus entrando em Jerusalém e purificando o templo, purifica os nossos corações de tudo o que profana a tua morada. Dá-nos coragem para defender a verdade mesmo quando nos custa tudo. Que demos fruto para o teu reino e te adoremos em espírito e em verdade, sem reter nada do teu serviço. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, amém.